Isso é muito interessante, porque pronto, eu lembrei de São João Maria Vianney, né? Aquele cura d'Ars que fala lá em cima, né? Sim. Foi um padre francês, assim, um santo enorme. Oxi. Brabíssimo, né? Oxi, o demônio chegou a dizer o seguinte: se houvesse dois São João Maria Vianney na época dele, O reino dele, o o reino inferno dele teria tava... acabado. Era, não tinha inferno mais nenhum. Cara, então, isso aí, desse negócio do santo, que eu fico puto com esses caras, que eu tô ao vivo, eu vou dizer. Porque esses dois aqui, não só eles, mas eu acho que o Felipe também tem muito material ainda pra dar e não disponibiliza pra gente, não. Que é o que falta, né? Essa história aí eu quero saber depois, entendeu? Sim. O cura d'Ars, né? São João Maria Vianney, ele chegou numa vilazinha que ninguém queria, tipo, tinha 300 habitantes. Assim, mais pra frente, no apostolado dele, era 80 mil pessoas lá. Oxi, vinha Isso gente no de todos século os XIX, lugares. entendeu? Então, o que é que ele fez? Tem uma carta famosa, né? São João Maria Vianney, ele se gastava tanto pelos seus fiéis, pelo seu rebanho, que teve um padre que escreveu pra ele perguntando, via tanta gente chegando, né, em Ars, né? Perguntar, e ele, padre, o que é que eu faço pra converter o meu povo? Entendeu? Aqui na minha circunscrição ali, né? Ali no meu território. Ele diz, eu rezo e tal, não sei o que. Ele diz, é o seguinte, você está disposto a sofrer pelo seu povo? Entendeu? Se você não estiver disposto a sofrer por eles, pode esquecer. Só uma. Velho, isso é... É. A galera pensa que isso é besteira, sofrer, eu vou fazer um voto aqui. Não, velho. Cara, São João Maria É muito mais Vianney, além que isso. São João Maria Vianney, assim, ele era tão brabo nas penitências, né? Oxi. Olha, todo dia, tipo assim, ele acordava. Ele, tipo, dormia, vamos supor, Dormi muito 8 e pouco pô. da noite, Acordava aí 2 horas da acordava manhã. 2 da manhã. Ia rezando Rezar. até... Aí- Aquela história da umidade do santo, lembra que tu contou uma vez? Hum. Qual foi o santo que tu falou? Qual? Ele chegou num canto, aí mandaram ele lá. Aí ele chegou lá e viu uma mulher, o homem fazendo. Isso é São Felipe Neri. Vou contar essa história. Ai, Rapidão. Então, aí, São João Maria Vianney era assim, ele ia, aí 4 da manhã, né? Ele ia celebrar a missa. Aí, tipo, ou 6 da manhã, acabava a missa, ele ficava até meio-dia suplicando a Deus em ação de graça. De 6 da manhã até meio-dia. Ou 4 da manhã até meio-dia. Ele saía, o pessoal trabalhando no domingo, não ia pra igreja, ele saiu nas vilas, assim, conversando com os patrões. Que o povo tem que ir pra igreja, assim. Ele foi tão amado, mas tão amado na comunidade dele, que ele tentou 2 vezes escapar porque ele queria ser monge. E deixa eu te o falar povo montou guarda fazendo turno na frente da paróquia pra ele não fugir. Cara, por que hoje Hum. é tão difícil? Eu não sei se a gente não consegue enxergar. Mas por que hoje é tão difícil a gente encontrar isso? Cara, então, na verdade, assim... Ou é fácil e a gente não sabe. É porque Não. tem a questão da. Não, pode dizer, pode dizer. É porque tem a questão das. Eu tava estudando tudo isso, tava refletindo sobre a minha própria vida, né? Uhum. É porque assim, isso vai depender do teu jeito de ser, como tu foi criado, da tua história. Isso tudo influencia. Não é isso não, pô. O que eu tô dizendo é a questão dos santos e dos padres. Entendeu? Por exemplo. É porque não há muitos santos mesmo, não, entendeu? Assim, Então- comparativamente ao número de católicos. O certo era que todo mundo fosse santo. Então, mas eu digo assim, Glaucio, esse nível de dedicação que a gente vê nos santos que já foram, se a gente pegar um recorte da época, a gente consegue ver muitos santos que conviveram na mesma época. E hoje a gente não consegue enxergar tantos. O processo de santidade, ele é dentro da igreja. Ele é mais rigoroso ou, de fato, nós temos poucos que se destacam. Na verdade, assim, de algumas décadas pra cá, o processo se tornou um pouco mais fácil. É. Tem muito mais canonizados agora, entendeu, do que antes. Entendi. Então, é porque, assim, tá pensando, eu tô falando do século XIX, mas Padre Pio morreu em 68. Não sei, eu falo muito assim, porque, por exemplo, tu conta uma história de um padre como esse, que a gente não enxerga. Por exemplo, eu não consigo ver na minha cabeça, apesar que não acompanha tanto, mas um padre que tem esse nível de dedicação. Então o negócio é o seguinte, pô. É tipo assim, é porque não chega pra gente, ou porque, tipo... Não, tem isso também. Então, Padre Paulo Ricardo é um cara pra mim que Uhum. o cara se dedica plenamente, entendeu? Mas não é nesse nível de fazer Mas é esse porque tipo de tem isso sacrifício. também, entendeu? Assim, os santos também, eles vão sendo reconhecidos depois. Por quê? Porque eles são humildes e se escondem. Santa Terezinha era uma santa extraordinária. É doutora da igreja. Doutora da igreja. Ela era tão humilde, mas tão humilde,
que quando chegaram lá para O processo de o canonização. processo de dela. canonização, disseram, ó, não, é porque a gente vai abrir o processo de beatificação da irmã Terezinha. A superiora disse, da irmã Terezinha? Se for abrir dela, vai abrir de todos nós também. É, ela fazia tudo que as outras fazem. Porque, assim, não via, entendeu? Assim. Mas o que Santa Terezinha fazia sem ela saber, entendeu? Mas depois as pessoas passaram a conhecer. Aí isso vai se espalhando, Sei. espalhando. Ó. De modo que tem santos hoje que a gente vai conhecer depois. Ó, vou dar um exemplo de um santo assim, mais recente, né? Que tem, assim, que O Ulisses fez no tá comentário. passando pelo processo, né? Que é Padre Léo. Não sei se você já ouviu falar da Canção Léo, Nova. sei, sim. Que morreu de câncer e tudo. A última pregação dele foi, não sei, ele foi sentado numa cadeira, Eu lembro, eu vi isso. já sem cabelo, enfim. Cara, o Padre Léo é de uma... É assim, é absurdo o nível de santidade. Ele viveu uma vida que a maioria das pessoas viveram. Ele foi drogado, ele foi bêbado, viveu prostituição, tudo que hoje o mundo tá propagando. E o que é que acontece? Ele teve um chamado de Deus para se tornar sacerdote. E antes dele se tornar sacerdote, ele era como um mundano, que se envolvia sexualmente com várias mulheres, enfim. E o que foi que aconteceu com o Padre Léo? Padre Léo recebeu um chamado de Deus dentro de umas festas dessas, ele mesmo conta, em várias pregações que tem na internet ele falando, ele nessas festas onde tinha muita droga, onde tinha muito cigarro, onde tinha muita bebida, ele ali recebeu um chamado de Deus no coração dele para se tornar um sacerdote. E ele relutou muito contra aquilo ali, inclusive tinha uma namorada, e depois de muito tempo deu o passo que a gente falou aqui no início. A coragem de dar o passo, deu o passo, deixou a namorada e se tornou quem foi, porque se você vê as pregações dele, se você vê a forma dele exemplificar a palavra de Deus, é uma coisa fascinante. Ele explica fazia uma pregação fazia uma pregação do evangelho contando o que a gente conta aqui, do cotidiano, Canção coisas Nova. pequenas, exatamente, Canção Nova, coisas pequenas, entendeu? Então fazendo uma reflexão daquilo que vocês estavam falando em relação à santidade, é que tem muita coisa que vai levando em consideração, porque a gente falou aqui de questão de humildade, mas eu não sei se vocês concordam que a humildade e a soberba praticamente andam uma ao lado da outra. Por quê? Porque existe a falsa modéstia ou a falsa humildade e existe a humildade. Quando a gente se acha, que foi o que o Bruno perguntou, não, a questão do santo, o santo só é reconhecido humilde quando ele morre, Bruno. Porque não é ele que reconhece que ele é humilde. É as pessoas que conviveram com ele através das experiências que ele teve que vão reconhecer nesse processo de beatificação Mas que ele foi humilde. Pronto, Entendeu? o que eu falo muito, Padre Pio antes já era... É porque Padre Pio era um negócio tão escandaloso, entendeu? Então, ela tão Porque escandalosamente ele recebeu os santo que- estigmas de Cristo. Então, entendeu? justamente, o que eu pergunto é mais sobre isso. Sim, Tu sim. nota que essa proximidade, que não é nada romântico, mágica, poder, não é isso não, é mais essa proximidade tão forte com o Santíssimo, parece que antigamente era muito mais forte ou era muito mais próximo, eu não sei se, eu até tô falando besteira, mas você conseguia enxergar mais essas pessoas assim, entendeu? Léo, eu acompanhei não, né? Mas eu vi muitos vídeos dele, na época eu tava muito ligado ao JC. Cara, é impossível você assistir uma pregação de Padre Léo e não se converter. É impossível, a não ser que seu coração seja endurecido ao ponto de entrar num ouvido e sair no outro. Porque é Não sei o impossível. momento agora. Padre Léo decidiu ser padre e ele tava cheio de maconha na cabeça. Exatamente, tá vendo? Que é uma realidade que a maioria das pessoas vive. Eu acredito assim, os santos são os santos, primeiro por graça de Deus, porque foram escolhidos. E muitos dos santos, existe até uma passagem na própria Bíblia que diz assim, Deus capacita os escolhidos, ele não escolhe os capacitados. E uma dúvida aqui também minha. Eu tô atrapalhando, Eduardo? Eu quero só puxar a outra matéria. Não, mas eu vou Vá, fazer. finalize. Eu vou Finalize. fazer- eu vou fazer essa pergunta logo. Finalize. Cara, e santo. Existe algum santo, algum casal santo, ou homem e mulher que foram. Sim, ou sim. então só um homem que era casado com. Era a família dele. Os mas- pais de Nossa Senhora, por exemplo. São Joaquim e Santa Ana. São Mas santos. um pouco mais recente, os pais de Santa Terezinha, Santa É, Zélia Martã e também. São Luís Martã. Eu sei porque quando você fala santo, a pessoa já imagina um cara que basicamente abdica de tudo e vai, mas daqueles que não.